Bom, boa noite, pessoal. Eu estou aqui estava fazendo uns testes. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estava fazendo uns testes com a mesa digital aqui, né? Vamos ver se eu consigo abrir aqui algumas coisas eu consegui. Bom, nós paramos nesta transparência. O que nós fizemos na última aula? Nós tivemos aula teórica. Nós vimos aqui as simbologias, né, os acionamentos. O tipo de acionamento a gente tinha visto aqui em cima, ó, os acionamentos. Tá? Então, nós temos aqui, ó, acionamentos manuais ou musculares. Ó, eu mostrei para aqueles que foram ontem lá, eu dei uma mostradinha como tinha umas válvulas lá e como eram os acionamentos. Tá? Então, tinha aqui, ó, símbolo geral, sem indicação do tipo de acionamento, aí, por botão, assim, aquele botão, tipo, o botão de painel, a gente também pode usar, por alavanca, por pedal, né? Alavanca é aquela manoplinha, assim, que nem a mudança do carro, tá? Aqui, ó, por came, acoplador ou pino. Então, isso aqui é como se fosse um pino só, tá? São os acionamentos mecânicos. Aí, o acionamento por mola,
que normalmente os retornos, né, a válvula retorna por mola, como tinha uma que nós vimos lá ontem, uma válvula que tinha o seu retorno por mola. Por rolete, também eu mostrei uma válvula por rolete lá, por rolete escamoteado, né? Escamoteável, né? Ou que eles chamam de gatilho, também tinha uma lá que a gente chegou a ver, não me lembro, né? E as válvulas pilotadas, tá? Aqui, acionamento indireto prévio ou piloto interno, né? Alívio de pressão, tá? Que é interno. Então, ontem nós tínhamos uma válvula que tinha isso aqui, ó. Esses dois sinal aqui, ó, que são acionamento indireto ou prévio, ou seja, é uma espécie de piloto interno da própria válvula, tá? E aqui, parte de controle interna. Então, internamente ela tem, quando faz assim, de uma das saídas para outra, é que ela tem essa passagem aqui internamente. Aí nós começamos a ver os tipos de válvula, né? 3 por 2 vias, 3 vias por duas posições, tá? Vou arrumar aqui que esse O não tem assim, tá? Essa aqui é uma válvula específica, aquela de partida suave, né? Ele vai partindo o atuador suavemente, depois que ele está numa determinada pressão de ar, então ele abre geral e daí ele vai, mas é uma partida suave, porque ele parte com um valor de pressão que faz com que ele ande mais vagarosamente, tá? Aí nós vimos também como o funcionamento da válvula, né? Válvula direcional de 5 vias e 2 posições, né? Essa aqui é pilotada, ó, piloto positivo, ó, né? E vimos essa aqui, a 3x3, que era com a posição da válvula, tá? Então, aqui com essa manopla, então ele é acionamento muscular, tu bota para cá, ele faz uma função, tu bota no meio, ele está no meio, e tu bota para lá, ele tem outra função. Isso pode ser retorno por mola, bota para cá e ela, pum, volta para o meio, ou tu bota para cá e ela, pum, volta para o meio, automaticamente. Ou então, isso pode ser fixa, né? Então, tu bota lá e ela fica paradinha lá, tá? Aí tu puxa para cá para o meio, aí depois tu puxa para cá, ela fica paradinha. Então, ela tem essas duas sistemáticas, por assim dizer. Aí a gente viu aqui a simbologia da válvula. Vimos também a válvula 5x3, pilotada e de retorno e no momento que corta o piloto, ela retorna por mola. Válvulas de 5 vias, 5 vias e 3 posições. Vimos válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas, tá? Então, as que são normalmente abertas, a gente muda, ela fecha. As que são normalmente fechadas, a gente atua sobre ela e ela
abre. Então, podemos ter 2 por 2, 2 vias, 2 posições, ou então nós podemos ter 3 por 2, que é 3 vias, 2 posições. Tá? Aí vimos a válvula direcional 4 por 2, né? Vimos os tipos de centro de válvulas, tá? São esses 4 principais. Aí nós vimos o centro aberto, o centro aberto, esse aí, depois o centro fechado, aí esse é só o centro, né? Aí nós vimos essa situação do centro fechado, vimos o centro tandem, tá? Que ele é o carretel, o cilindrinho dele aqui por dentro, ele é vazado, né? Ele é furado. Vimos o funcionamento da válvula tandem, tá? Vimos aqui onde nós terminamos falando da válvula tandem. A próxima válvula, então, o próximo centro de válvula que nós temos é o centro aberto negativo. Tá? Então, o centro aberto negativo está aqui, assim, ó, a situação, ó, então vocês podem ver que a pressão fica desligada, mas as duas saídas ou as duas linhas que ela alimenta estão juntas e estão juntas com o alívio. Então, olha aqui, ó, aqui em vermelho, ó, a pressão, ó, aqui, tá separada, ela não consegue se comunicar com nenhuma das saídas e nem com o escape, né? Então, aqui, ó, quem faz isso, ó, o cilindro, ó, essa parte aqui, ó, é uma parte... o cilindro, ele é todo feito, o cilindrinho aqui, o êmbolo aqui dentro, ele é todo feito por essa parte maior, aí tem essa parte que é mais baixa, aí depois tem uma parte maior, aí tem outra parte baixa, e assim ele vai indo, né? Então, quando ele está na posição central, o que ele faz? Ele isola a linha de pressão do resto e interliga todo o resto. Ó. Como que ele interliga? Ó? A linha B, que está aqui, ó, e a linha A, que está aqui, né? Está interligada por essa parte aqui, ó, com o alívio, tá? Então, essa válvula bloqueia a pressão, né? E deixa as linhas A e B por volta para o tanque, ou então que ela esteja saindo para para a atmosfera, tá? Então, joga ali no orifício de alívio, tá? Agora vamos ver, ó, uma válvula direcional com carretel de centro aberto negativo tem a via P bloqueada, as vias A, B e T conectadas na posição central, válvulas de centro aberto negativo no circuito. Uma condição de centro aberto negativo permite a operação independente dos atuadores, ligados à mesma fonte de energia, bem como torna possível a movimentação livre de cada atuador. A vantagem desse tipo de centro é que as linhas dos atuadores, que é a linha A e B, né? As linhas do atuador não têm
aumento na pressão quando a via P é bloqueada, como na válvula de centro fechado. A desvantagem o carretel é que desse carretel é que uma carga não pode ser parada ou mantida no lugar, ou seja, justamente por causa do carretel, né? Ó, veja aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ele não consegue manter no lugar, ou ele não pode deixar parada, né? Então, essa é a situação dessa válvula. Ó, se isto for requerido do sistema, pode-se usar a válvula de retenção, operada por piloto, em conjunto com a válvula de carretel, aberto negativo. Se a carga tiver que ser somente parada, usa-se um carretel de centro aberto negativo, com os orifícios de medição nas tomadas A e B. Os orifícios restringem o fluxo através de A e B quando a válvula está centralizada. Isto provoca uma contrapressão no cilindro que para a carga. No entanto, depois que a pressão cai, não há aumento de pressão nas linhas do atuador, em resultado do vazamento da via P. Então, ó, esse aqui é um 4 vias por 3 posições, então, ó, ela está nessa posição aqui, tá? Aí, se tu apertar, se tu der uma pressão, ela passa para esse estágio, ou seja, a pressão passa para a linha A e a linha B vai para a exaustão, né? Ou, se tu aperta para esse lado aqui, o que que acontece? A pressão vai lá na linha B e a linha A tem o seu alívio de pressão. Tá? Então, isso pode ser usado para fazer um cilindro avançar ou voltar. Por quê? Porque quando tu aplica um cilindro que não tenha retorno por mola, quando tu aplica pressão num lado, o cilindro se movimenta para aquele lado. E a outra parte do cilindro, o ar que tem ali, vai ser colocado para a atmosfera. E depois tu só inverte, onde tu aplicava pressão, tu para de aplicar pressão e bota para exaustão e aplica a pressão do outro lado, e aí o cilindro faz o movimento contrário. Tá? E isso pode ser uma situação. Aqueles cilindros, teve o pessoal que foi, eu não falei de cilindro ainda, vai ter um capítulo só sobre cilindro, não fiquem apavorados com isso, mas que ontem eu mostrei um cilindrinho, 2 cilindrinhos ali para o pessoal, cilindro pequeno, que tinha 2 orifícios, um na frente e um mais atrás. Então, isso era para quê? Para quando colocasse pressão na parte de trás do cilindro, ele avançasse. Tá? E no momento em que eu botasse pressão na parte da frente do cilindro, eu teria que retirar a pressão na parte de trás, e aí ele ia voltar. Bom, esses não são os únicos centros que nós temos, tipos de centro. Nós temos outros centros, existem outras condições de centro, além da centro aberto, fechado, tândem e aberto negativo. Isso dá maior flexibilidade a um sistema. Algumas dessas condições de centro estão ilustradas. Então, aqui, ó, eu tenho as outras posições. Deixa eu ver se vou aumentar aqui. Ó, olha aqui, ó. Esta aqui fecha a pressão no centro e fecha a linha B. E coloca a linha A para
a exaustão. Esta aqui fecha a linha B e fecha a exaustão. E a pressão fica na linha A, direto. Tá? Esse outro aqui, ó, a pressão vai para as duas linhas ao mesmo tempo, no centro. E a exaustão está fechada. Esta aqui bem de baixo, eu tenho o quê? Que a pressão vai ser colocada para a exaustão e para a linha B. E a linha A fica fechada. Então, aí nós temos mais esses tipos de centro aí. Agora, nós temos uma outra situação, que é a condições de cruzamento de fluxo. Tá? Então, as válvulas de controle direcional de duas posições, tá? Duas posições, aqui está indicando a de 3 posições, né? De duas, vêm equipadas com uma condição de cruzamento no centro. Essa condição de centro é como um atuador se comporta por uma fração de segundo, quando a válvula se desloca de um extremo ao outro, ou seja, a válvula ela vai ser de duas posições, tanto que eu tenho aqui ó, o que, ó, uma linha tracejada aqui. Se tivesse uma linha fechada aqui, ela seria 3 posições. Então, o que acontece? Quando ela sai daqui, dessa situação, para ir para esta situação, ela passa por isso aqui, por um centro aberto. Tá? Então, em poucos segundos, ou seja, antes de eu chegar a essa parte aqui, ela passa por isso aqui. Tá? Cruzamento com centro aberto. E aí tem o cruzamento com centro fechado, que é esse aqui, ó. Então, ó, quando ela sai dessa situação para chegar nesta situação, ela vai ter alguns segundinhos ali, uns milissegundos, que ela vai, pum, travar tudo. Tá? Ou quando ela sai dessa posição para ir para essa posição aqui, o que acontece aqui? Ela vai travar, ou seja, vai deixar tudo desligado. Tá? Isso são condições de cruzamento, assim como podemos ter válvulas de cruzamento direto. Então, ela passa automaticamente de um para o outro. Essa aqui não. Essa aqui, em alguns segundos, fica nessa situação. Mesmo tu aplicando uma força, apertando o botão, né? Então, o cilindro que fica dentro, né? O êmbolo que fica dentro, ele vai passando, né? E vai passar por uma condição dessas aqui, por alguns milissegundos, até chegar a essa outra aqui, tá? Isso é para condições de válvulas de situações que eu não posso simplesmente inverter rapidamente e aí ele não vai funcionar. Então, eu tenho essas válvulas de cruzamento. Vem equipadas com a condição... Tá, esse aqui eu já li para vocês, né? Então, vamos ver aqui. Um cruzamento de centro fechado não permite que a pressão do sistema caia drasticamente durante o deslocamento, conforme a válvula direcional é acionada. A pressão do sistema está pronta para imediatamente reverter o atuador. Um cruzamento de centro aberto permite às linhas do atuador uma pequena sangria antes que ocorra a reversão. Isto é importante na reversão de uma carga de alto valor inercial, ou seja, uma carga que tenha uma inércia muito grande. Tá? Então, se tu tem lá um cilindro enorme que tem uma inércia, ele custa se movimentar, então tu tem essa situação aí dessa válvula. Se o cruzamento fechado fosse usado com esse tipo de carga, a inércia da carga induziria uma pressão na linha do
atuador, que poderia ser alto. Então, tu não usa o tipo de cruzamento fechado, né? Esse aqui, ó. Não usa esse aqui. Por quê? Porque senão tu vai colocar lá na carga, tu vai travar por alguns segundinhos, tu vai travar as duas linhas, elas vão ficar pressurizadas e essa pressurização pode acarretar problema na válvula, né? Então aí tu já coloca essa aqui de centro aberto. Por quê? Porque no momento que tu passar por aqui, todo o ar que tem, tanto nessa linha A como na linha B, o que acontece? Eles voltam tudo para a saída. Então, dá uma aliviada na situação. Que é o que está dito aqui. Então, essas são as válvulas direcionais que nós temos, as principais. Podem existir outras? Podem. Né? A gente pode, de repente, chegar lá e olhar lá na GP Machado, ter alguma outra, mas a maioria são essas aqui. Aqui, ó, eu botei o quê? A simbologia das válvulas. Tá? Então, aqui vai ter toda a simbologia que você precisar. Então, ó, a válvula de controle digital sem estrangulamento. Ó, aqui diz, ó, a maioria é a mais importante. A válvula é provida de várias posições distintas e caracterizadas por cada quadrado. Símbolo básico para uma válvula de controle de duas posições, ó, uma válvula de controle tem duas posições, ó, o número de vias nós vamos ver quantas é. Tá? O símbolo básico é uma de 3 posições, e aqui a representação facultativa de passagem a um estágio intermediário entre as duas posições. Aqui, entre as duas posições distintas. O quadro é definido por 3 linhas interrompidas. Então, ó, aqui, ó, vai ser um tracejadinho aqui, outro em cima e um no meio. Então, vai dar 3 pedacinhos de linha. O símbolo básico para a válvula de controle direcional indica 2 posições distintas e uma intermediária de passagem. 3 no total. Então, na verdade, são 3, só que uma é só de passagem. Essa aqui não. Essa aqui, tu sai daqui, tu vai ter que parar aqui para depois ir para cá. Tem que parar aqui. Tu não pode pegar, sair daqui e bum, para cá, numa tacada só, não. Tu vai pegar, sair daqui, vem para cá, depois daqui, vem para cá. Então, essa aqui é uma parada obrigatória. Esta aqui não tem parada obrigatória. Tu sai desta posição aqui, ó, e vai para esta posição aqui diretamente. Esta parada, quem dá é a conformação do cilindro. De acordo com o êmbolo, no caso, né? De acordo com o êmbolo, ela vai ter essa conformação aqui. Tá? Continuando, então, ó. A descrição. A primeira cifra da designação indica o número de vias. Tá? Excluindo-se os orifícios de pilotagem, a segunda cifra indica o número de posições, ou número de orifícios. Então, ó, 3 posições, né? 2 2 posições. 3 vias, o número de vias. Tá? Aqui, ó, número de vias, 3, e aqui, esse outro lado, o número de posições. Eu aqui me passei aqui, estava dizendo errado para vocês. Então, ó, 3 vias, 2 posições, 3 por 2, 3 vias por 2 posições. Então, nós temos a válvula
VCD é válvula, válvula, VCD, válvula de controle direcional. Válvula de controle direcional, isso. 2x2, dotada de 2 orifícios, pressão e utilização, 2 posições distintas. Por exemplo, essa aqui ou esta aqui, ó. Então, ó, válvula de controle, essa aqui, ó, válvula de controle direcional 2x2 NF. Aqui, ó, normal fechado, porque a posição central, a posição inicial dela é essa aqui. Então, normal fechado. E aqui, válvula de controle direcional, ó, válvula de controle direcional, VCD, de 2 vias, 2 posições, normalmente aberta. Por quê? Ó, porque eu tenho a pressão aplicada direto à linha de trabalho, tá? Se eu aplicar uma força externa, ela vai vir para cá. Nada, pessoal, nada do que já nós não tenhamos visto. Eu só estou dando uma repassadinha aqui para vocês, tá? Para nós ver os símbolos. Assim que terminar os símbolos, a gente vai para as válvulas, válvulas auxiliares. As válvulas auxiliares eu não fiz toda, eu fiz só acho que umas 16 transparências, tá? E é o que nós vamos ver hoje, até aquela transparência. E depois eu vou continuar falando assim, ó, com vocês, sempre pensando aquilo, ó, vocês não têm conhecimento nenhum, tá? E isso faz o quê? Com que eu faça uma apostila bem detalhada. Mesmo que a gente demore um pouco mais, mas a apostila vai ser bem detalhada. Para a semana que vem, eu já devo estar com essas válvulas auxiliares terminadas e a parte de pistão, de atuadores, né, que são pistões e motores. Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer alguma consideração? Não? Beleza, vamos lá então. Válvula de controle direcional de 3 vias por 2 posições, normalmente fechada. Ó. A gente tinha visto também lá, ó. Tá? Aí nessa outra, ó, válvula de 2x2 NA, normal aberto, que é essa aqui, nós tínhamos visto, eu acabei botando de novo, né? Aqui, ó, então, 3x2 NF, 3x2 NA, ó, tá ligando a pressão à linha de trabalho, e válvula de 4x2. Então, ó, 4 vias por 2 posições. Então, numa posição ela vai estar cruzada e na outra posição ela vai estar colocando pressão na, 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 na via A e a via B vai estar sendo exaurida. Pessoal, vocês podem ver que essa 4x2 ela é muito parecida com aquela as válvulas de passagem com centro aberto ou centro fechado na passagem, né? Então, ela tem a mesma situação dessa aqui. Ela faz a mesma coisa que essa aqui. Só que chega no centro ali, por alguns instantes, ela trava tudo ou deixa tudo interligado. Aqui, ó, válvula de controle direcional. Válvula de controle direcional, tá aqui, essa aqui é 5x2, ó, 2 posições, 5 vias. Então, 5 vias, 2 posições.
válvula com 5 orifícios, nós vimos uma lá de 5 orifícios, tá? Lembram daquela que estava ligada lá, que tinha 4 orifícios de um lado e 1 orifício do outro? Então, a válvula tem 5 orifícios, pressão, 2 escapes e 2 utilizações, e 2 posições distintas. Tá? Essa aqui e essa outra aqui. A válvula 3x3, centro fechado. Ó, centro fechado, tá? 3 vias, 3 posições. Né? Válvula 4x3, centro fechado. Ó. 3 posições, uma posição, 2 posições, 3 posições. Tá? Quantas vias? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui, válvula 5x3, centro fechado. Válvula de controle direcional de 5 vias, 3 posições, centro fechado. Centro fechado por quê? Porque normalmente é nesse meio aqui, ó, que entra a pressão. Ó, a pressão está fechada. Então, eu tenho uma linha descarregando por um orifício que é de escape e a outra linha ligada ao outro orifício de escape. Tá? Então, se eu boto pressão aqui, não acontece nada enquanto eu não aplicar uma força externa, né, de alguma maneira, tá? Para ela ir para essa posição ou para ela ir para esta posição. Válvula 5x3, centro aberto positivo. Tá? Então, a centro aberto positivo, que nós vimos lá, ela era 4 vias. Essa aqui é 5 vias. Então, como é que faz? Olha aqui, ó, na via da pressão, ó, como o centro aberto positivo, centro aberto positivo ou centro aberto negativo? Aqui eu vou ter que verificar para vocês. Aqui diz CAN, tem uma centro aberto positiva aqui. Essa é a última. Né? Tá? Então, é aqui, ó. Aqui é o centro aberto positivo. Centro aberto positivo, vamos ver lá os centros, o nosso centro. Vamos dar uma olhadinha nos nossos centros. Que nós temos lá. Aqui, ó. Centro aberto, tandem e centro negativo. O centro negativo é por quê? Porque a pressão fica desligada. E a linha de trabalho A, a linha de trabalho B, vão para onde? Vão para o escape. Tá? Então, esse é o centro negativo. Quando eu tenho... Eu acho que dá para ver aqui, ó. Quando eu tenho a linha aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Ó, deixa eu dar uma abertinha aqui para você. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é um centro aberto positivo. Olha aqui, ó. A pressão está indo para onde? Está indo para o A e para o B. Só que essa aqui é 4 vias, né? Aquela que nós estamos vendo lá, ó, ela é olha aqui, ó, ela é positiva. Então, aqui deve ser CAP, tá? Aqui deve ter um errinho aqui, tá? Deve ser CAP.
Não, eu não vou. Eu vou voltar aqui, não vou botar esse quadrado. Então, aqui, ó, vocês levam em consideração esse aqui, ó, que é o centro aberto positivo, tá? Porque o centro aberto negativo, ó, seria diferente, tá? Bom, a última é os exercícios, então aqui, né, vocês teriam que fazer a 1, a 4, a 6 e a 8. Data nós temos a definir ainda, porque vocês estão entregando ainda as questões do capítulo 1, 2, 3 e 4. E ontem, ao sair da aula de ontem, tá? Na saída da aula de ontem, teve uns colegas de vocês que me disseram que não tinham entendido o cálculo e que agora estavam entendendo e que não tinham se tocado, que eles não tinham que fazer só a linha principal, eles tinham que fazer a linha secundária e as linhas de serviço. Tá? Então, o pessoal não tinha feito. E aí ia demorar mais para fazer. E me pediram até segunda-feira. E não fui eu que determinei o tempo. Né? Eles, nós vamos precisar mais de um tempo. Eu perguntei, tá, mas quando que vocês querem entregar? Queremos entregar segunda-feira. Tudo bem. Tudo bem, me entregue segunda-feira, então. Então, a questão 1, 2, 3, 4 e o cálculo, os cálculos que tiverem lá, é até segunda-feira, tá? Era até segunda-feira. Na segunda-feira, a gente já pode definir a entrega do capítulo 5 e 6, tá? Capítulo 5 e 6 devem ser só questões. Aí, no capítulo 7, tá, que é a classificação dos atuadores, tá? Aí eu não sei, aí talvez tenha algum cálculozinho para fazer, né? Porque assim, se tu tem um motor ou um pistão, esse motor e esse pistão vão movimentar alguma coisa. Então, tu precisa saber o torque deles, tá? Direitinho, para que tu possa calcular eles, né? No caso do motor, o torque, no caso do cilindro, a força que ele imprime, para tu também calcular qual a grossura da camisa do cilindro, para tu determinar o cilindro, então tu vai precisar dessas informações. Então, provavelmente vai ter um cálculozinho, tá? Não acredito que nada muito complicado, mas deve ter um cálculozinho. Então, aí, depois, nos atuadores, talvez tenha alguma coisa assim. Tá? Então, eu quero ver se segunda, terça, no máximo quarta, a gente está fazendo esse capítulo 6, 7, e já estamos entrando no 8, e aí, então, de repente, a gente faz uma aula que pode ser na quinta-feira, de novo, da semana que vem, a gente faz uma aula presencial lá. Eu queria fazer duas, mas acho que não vai dar. Acho que a gente faz uma aula presencial, dá uma olhada em transformadores, que nem a gente fez de ontem, começamos às 6 e vamos até às 9. Aqueles que puderem chegar às 6, chegam às 6, aqueles que puderem chegar mais tarde, chegam mais tarde, aqueles que tiverem que sair mais cedo, saem mais cedo. Não tem problema nenhum, tá? Provavelmente quinta-feira. A gente faz uma e podemos fazer também, assim que nós vê cilindros, né? Vai sobrar pouco tempo para nós fazer os circuitos, né? Então, a gente pode fazer aquela hora a mais também na semana que vem. Tá? Então, vamos agora ao capítulo 5, deixa eu ver, tem que deixar o capítulo 6 agora.
Ó. Capítulo 6, válvulas auxiliares. Tá? Esse é o nosso capítulo 6, válvulas auxiliares. Tá? Não são as válvulas direcionais, ou seja, elas não direcionam o fluxo. As outras eram válvulas direcionais, por quê? Porque elas dirigiam o fluxo para lá, dirigiam para cá. Essas válvulas auxiliares, elas podem ter função de proteção, elas podem ter função de restringir o fluxo e coisas parecidas. E eu também vou colocar uma parte que a gente não chama de válvula, mas também é uma válvula, que é o chamado pressostato. Ou seja, tu regula ele para uma determinada pressão e aí ele vai atuar quando chegar naquela pressão. Seja para o que for, né, é uma medida também de segurança. Então, o pressostato, ele funciona também como uma válvula. Tá? E aí vai faltar para nós só as válvulas, como é que eu vou dizer assim, válvulas, só as válvulas, não vai faltar válvula nenhuma. Aí nós vamos ver todas as válvulas. Ó, pessoal, volto a dizer para vocês, como eu disse ontem, os que não estavam ontem, então podem ficar certo que eu estou tirando essas válvulas direto do catálogo da Parker. Tá? Por quê? Porque me parece que é a linha mais completa da Parker. Tá? Agora, de repente vocês vão na Festo, no catálogo da Festo, e, mas olha aqui, ó, tem essa válvula aqui que o Silvio não passou para nós. Mas é que pode ser uma válvula fabricada só pela Festo. Ou, talvez, num outro fabricante, né? Um fabricante japonês, um fabricante chinês, ou um fabricante europeu, que não seja a Parker, talvez tenha alguma coisa diferente também. Tá? Eu estou aqui deixando bem claro que o que eu estou usando aqui é o catálogo da Parker, então nós estamos vendo as válvulas da Parker. Por quê? No meu entendimento, é a maior de todas, né? E é a que mais me parece ser a mais usada. Eu não estou afirmando que mas me parece ser a mais usada. Tá? E aí você pode dizer, não é mais usada nada, coisa nenhuma é mais usada. Lá onde eu trabalho só uso Festo. E aí? Bom, concordo, né? Se tu olhar por essa ótica, sim. Né? Mas tu pode também fazer o seguinte, tu pode usar válvulas Festo e válvulas Parker num circuito comum, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Tipos e funcionamento. Então, aqui eu botei tudo num só, quais os tipos e quais os funcionamentos, por quê? Porque a gente já vai vendo a válvula e vai vendo o funcionamento dela. Tá? Senão a gente teria que ver os tipos de válvula e depois ver o funcionamento, que é o que tem aqui, ó, no nosso, ali se vocês olharem no capítulo 6, diz assim, tipos, depois funcionamento e representação simbólica. Eu já vou botar tipos, funcionamento e representação simbólica tudo junto. Tá? Então, cada válvula que a gente vê vai ser tipo de válvula, vai ser, vamos ver o funcionamento, e já vai estar ali o símbolo, a simbologia dele. Tá? Então, primeiro tipo de válvula, válvulas de retenção. Ó, impedem o fluxo de ar comprimido em um sentido determinado, possibilitando livre fluxo no sentido oposto. Tá? Essa é a válvula de retenção. Então, se tu tem, por exemplo, tu deixa passar a pressão, né? Tu deixa passar a pressão e a descarga não vem por essa válvula. Essa válvula só deixa quando tem pressão. Quando tu desliga o compressor lá, ela não descarrega para o tanque. Tá?
ela vai trancar. Outras vão ser o contrário, que ela não entra, não deixa entrar pressão, só sai a descarga. Tá? Isso tudo depende do circuito que tu vai utilizar, a válvula que tu mais precisar, né? Então, válvula de retenção com mola. Um cone é mantido inicialmente contra seu assento. Desta forma, a força de uma mola orienta-se a força de uma mola. Orienta-se o fluxo no sentido favorável à passagem. O cone é deslocado do assento, causando a compressão da mola e possibilitando a passagem de ar. A existência da mola no interior da válvula requer um maior esforço para a abertura. Para vencer a contrapressão imposta. Quem é a contrapressão? Quem é que impõe essa contrapressão? A mola, né? Aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Olha aqui, ó. Então, ó, entrando aqui, pega esse cone aqui, ó, e pressiona contra a mola e o ar passa. O ar comprimido passa. Tá? Se a gente entrar pelo 1 aqui, o que acontece? Ele vai estar fechado e eu não vou conseguir fazer com que ele passe. Ele vai estar cada vez mais fechado. Por quê? Porque a mola comprime e a pressão que vem desse lado aqui também comprime ele para fechar essa abertura aqui. Tá? Então, essa é a situação. Então, a existência da mola no interior da válvula requer um maior esforço na abertura para vencer a contrapressão imposta, mas nas válvulas, de modo geral, essa compressão é pequena para evitar o máximo de perda, razão pela qual não devem ser substituídas aleatoriamente. Por que não podem ser substituídas aleatoriamente? Porque essa válvula aqui pode ser que sirva bem a uma pressão de 3 kg/força por centímetro quadrado. Tá? Mas se tu botar 9 kg/força por centímetro quadrado, vai ser, ó, vai passar aqui e não vai dar nem chance para a mola querer se comprimir. Tá? E se tu colocar uma válvula para 9 kg/força por centímetro quadrado, quando tu colocar uma pressão de 3 kg/força, ela não vai nem se movimentar. Porque ela precisa, para abrir o orifício aqui, ó, ela precisa 9 kg/força. Então, por isso, eu não posso pegar uma válvula de retenção e simplesmente pegar uma, me dá uma outra que tem qualquer. Não, eu tenho que olhar e ver a especificação dela certinho para que eu não tenha esse dissabor depois. De repente eu boto lá, a válvula está estragada. Não, ela não está estragada, ela é por uma pressão maior do que a que tu está usando. Então não adianta usar ela, que ela não vai funcionar mesmo. Tá? Aqui, válvula de retenção sem mola. É a mesma válvula. Opa, é aqui, ó. Desculpa, pulei uma, ó. Essa aqui, ó, válvula de retenção, ó, que é essa primeira, ó, válvula de retenção com mola. Então tá aqui tá o outro, aqui tá dando para vocês ver bem, olha aqui, ó. Olha aqui como ela é fechada, ó. A mola empurra essa parte aqui, ó. Empurra e ela, pum, fecha. Se ela fechou aqui, e eu quiser colocar pressão a partir do 1 aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai selar mais ainda, prendendo mais ainda essa válvula aqui. Tá? Não dando chance para passar mesmo. Tá? E quando entra pelo número 2, olha, o que ele faz? Ele pega essa parte aqui, ó, e empurra para cima, comprimindo a mola, e entra e passa por
aqui, ó, pelos ladinhos aqui que ele passa para sair aqui. A simbologia, ó, uma bolinha com um chapéuzinho, tá? E uma mola, tendo 1 e 2 como entrada e saída, tá? Esta é a comola. As válvulas de retenção geralmente são empregadas em automatização de levantamento de peso. Claro, né? Que tu levanta o peso, a qualquer coisa que termina a pressão, tá? Qualquer coisa que essa pressão aqui é cortada por um acidente, que haja, quebra um copo, aqueles copos dos filtros ou dos lubrificadores, ou então a linha é cortada por algum motivo, o que acontece? Cessa essa pressão aqui, mas a pressão que está na linha aqui, ó, empurra e trava trava a válvula, não ficando passando pressão. E o que acontece? Se é uma coisa que está subindo, né, travou, ela não vai cair, ela vai ficar onde está. Tá? Por quê? Porque eu travo essa parte aqui, ó, tá? Que está ligada ao circuito, eu travo ela com alguma pressão, eu não deixo fugir essa pressão, tá? Então, é essa situação. Em lugares onde um componente não deve influir sobre outro. Então, o que acontece? Se há qualquer problema no componente desse lado, não vai influir no componente desse lado, seja o componente que for. Tá? Temos também a válvula de retenção sem mola. Tá? Aqui, ó, estão vendo? A Parker fabrica essa válvula e olha aqui, ó, o que ela coloca aqui, ó. Olha, ó, bota bem o símbolozinho, ó. 1 e 2. Tá? Então, ela vai entrar no 1 e sair no 12. Ela aqui, ela pode ser, nesse caso aqui, ela é pilotada, né? Essa aqui é uma válvula de retenção pilotada. Por quê? Porque como ela não tem ação de mola, ela está sempre fechada ou sempre aberta. Aí o que acontece? Na hora que tu quiser fechar a válvula, tu tem que pilotar ela, né? Ou seja, colocar uma pressão nela, provavelmente desse lado aqui, ó, colocar uma pressão aqui para fazer com que ela funcione ou que ela abra, né, no caso. A outra versão da válvula com retenção citada anteriormente, o bloqueio no sentido contrário ou favorável, não conta com auxílio de mola. Ele é feito pela própria pressão do ar comprimido. Então, é uma válvula de retenção pilotada. Tá? Por quê? Porque ela tem um piloto. Então, ó, a simbologia dela está aqui, é que nem a outra, porém, tem essa linha pontilhada aqui, que é a linha piloto. Tá? Então, essa aqui, quando pilota, provavelmente, o que acontece? Ó? Quando ela é pilotada, ó, o 1 e o 2 se abre a válvula. A pressão 1 passa para o lado do 2. Tá? Quando tu tira a pilotagem, ela abre. Tá? É o que provavelmente aconteça nessa válvula. Descrição. A válvula de retenção pilotada pode ser montada na saída do cabeçote do cilindro, permitindo que o movimento da haste que haja movimento na haste somente quando a válvula de retenção estiver recebendo o sinal pneumático no piloto. Ó, é o que eu disse para vocês. Ó. Então, quando tu pilota, o 1 e o 2 passa do 1 para o 2, ó, ou seja, ó, liga o 1 e o 2. Quando não pilota, ela está aberta. Então, ó, caso haja interrupção do sinal pneumático de piloto, a função de retenção da válvula entra em ação.
impedindo o movimento da haste, ou seja, ela fecha. Ó, ela fechou, a haste do cilindro lá não se movimenta mais. Tá? Proporcionando, assim, paradas imediatas da haste em qualquer posição do curso. Então, quando tu quer parar a haste do cilindro, né? Ela está andando e tu quer parar numa determinada posição, pá, chegou aqui, parou. Ou então aqui, dependendo onde tu quer, é só tu comandar o piloto. Isso aí, se ele não botou aqui, dá para tu ver essa situação na situação de automatização. Para fazer uma automação, ela é uma válvula bem interessante, proporcionando assim paradas imediatas. Suas principais vantagens: compacta e leve. Bom, nós já vimos aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela é bem compacta. E claro, né? Eu botei um desenho grandão, né? Mas ela é bem pequena. Permite paradas imediatas da haste do cilindro. É ideal para lógica pneumática, com funções de segurança. Então, tu usa na lógica, ou seja, no circuito. O circuito vai ter uma lógica, né? E essa lógica pneumática com uma função de segurança. Então, aqui, ó, aplicação. Exemplo de aplicação. Ó, circuito para sustentação de cargas. Então, esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um circuitinho para sustentação de cargas. Tá? Ó, uma válvula de 5 vias, 3 posições. 5 por 3. Tá? Acionada por acionamento muscular. Tá? Manopla, nesse caso aqui, é uma manopla. Retorno da manopla, retorno por mola, tanto para um quanto para outro. Então, se tu botar a manopla para cá, tá? Tu soltou a manopla, ela vem para você de novo. Se tu puxar a manopla para o outro lado, né? O que vai acontecer? Quando tu solta, ela volta para cá. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Se ela tiver a manopla puxar para essa posição aqui. Então, nessa posição aqui, ó, a entrada de ar vai estar no 4, ó. Vai estar a entrada de ar no 4, vai estar mandando o cilindro para trás, correto? Aí, a linha 2 vai estar colocando o cilindro, né? Vai estar colocando o ar para o escape, aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Ó, quando eu boto aqui, eu piloto ela, a válvula aqui ela é pilotada e ela abre. Então, quando eu estou colocando pressão aqui, ó, o que acontece? Ela abre para quê? Para que saia o ar daqui. Tá? Quando eu passo para essa posição, o que acontece? Ó, eu coloco a pressão nesta linha 2 e o retorno de pressão é aqui. Então, o que acontece? Ó, quando eu boto pressão aqui, ó, eu ainda tenho pressão daqui, porque ele começa a empurrar, né? Começa a empurrar, tendo ainda a pressão daqui. Então, ela está aberta. Então, o que acontece? Quando ela vai indo, até que chega no curso final aqui do cilindro, o que acontece? Tá? Essa linha 4 está mandando, colocando o ar comprimido no escape. O que acontece?
para de ter o piloto. No momento que para de ter o piloto, ela abre. No que ela abriu, para de sair. Se houver qualquer problema aqui na linha, por exemplo, ó, arrebentou a linha aqui, ou deu problema aqui na válvula, que não está passando, que essa passagem aqui não está acontecendo, né? Ou estourou essa linha aqui, por exemplo, que aí tem perda total de pressão aqui, ó. Para a carga não cair, ela trava. Certo? Então, esse caso aqui é um exemplo que é um exemplo de elevação de carga, né? Mas poderia botar, por exemplo, o cilindro virado para baixo aqui e ele vai puxar essa carga até aqui, tá? Ô, professor, Vai lá. naquele desenho ali, onde seria, no caso, a alimentação ali para onde chega o ar comprimido? Ó, a alimentação é nesse do meio aqui, ó. Tá? Esse do meio É sempre no 1. é sempre o 1, tá? Esse do meio aqui, ó, ele é sempre o do meio, ó. Nesse caso aqui, ele está aqui. Nesse caso aqui, ele está aqui, ó. Tá? Então, ou a pressão está sempre no meio. Aí, o que que acontece? Nesse caso aqui, ó, a pressão vai estar ligada com quem? Com o orifício 4. Tá? Então, a pressão vai estar entrando aqui, vai estar ligado no orifício 4, então eu tenho pressão aqui. Tá? Quando ele estiver nesta posição aqui, ó, a pressão continua aqui no meio, ó. Então, o que que acontece? Eu pego e coloco pressão no orifício 2 e o orifício 4 eu descarrego. Entendeu? Ah, mas e o orifício 3? Eu pego o 1, ligo com o 2, o 4 fica dando passagem para o 5 e o 3, ó. O 3 fica fechado. Assim como aqui, ó. Aqui eu ligo a pressão no orifício 4, tá? O orifício 2 dá o retorno, ou seja, toda a pressão que estiver passando aqui vai para o alívio, né? E o orifício 5 está fechado. Conseguiu entender? Sim, sim, agora deu para entender. Quando alimenta, quando vai no 2 ali, ele faz o cilindro abrir, né, a haste ali, né? Aí quando passa para o 4, ele faz voltar, né? Ele faz retornar, né? Exato. Sim, é tranquilo. Então tá. No início é meio chatinho assim, mas daqui a pouco tu vai ver que tu já vai estar bem esperto com isso aí. No início é meio chatinho. Outra válvula de escape rápido. Quando você necessita obter velocidade superior àquela normalmente desenvolvida por um pistão de cilindro, é utilizada a válvula de escape rápido para um movimento rápido do pistão. O fator determinante é a velocidade de escape do ar contido no interior do cilindro, já que a pressão de uma das câmeras deve ter caído. Alguém está com o microfone aberto aí, pessoal. Por favor, liguem o microfone aí, pessoal, por favor. Aí, Alex. Alguém.
Aí, beleza. Muito obrigado. Então, ó, é utilizado a válvula de escape rápido. Para movimento rápido do pistão, o fator determinante é a velocidade de escape do ar contido no interior do cilindro, já que a pressão em uma das câmeras deve ter caído apreciavelmente antes que a pressão do lado oposto aumente suficiente para ultrapassá-la. Além de impulsionar o ar residual através da tubulação secundária e válvulas, utilizando-se a válvula de escape rápido, a pressão no interior da câmara cai bruscamente. Então, a resistência oferecida pelo ar residual, o que está sendo empurrado, o que está sendo tirado daquela câmara, né, é reduzidíssima. E o ar flui diretamente para a atmosfera, percorrendo somente um nipple. É aquele, que nem aqueles nipples de água, sabe? Ter rosquinha dos dois lados, né? Então, tu enrosca de um lado, enrosca do outro, tá? E a água passa ali diretamente, sem problema nenhum, tá? Que liga a válvula ao cilindro. Ele não percorre a tubulação que faz sua alimentação. Então, aqui, nessa aqui, ó, nós temos, ó, o que acontece aqui, ó? 1 e 2, ó. Entra aqui no 1, sai no 2, tá? No momento em que essa válvula ela é autopilotada, né? O que acontece? Fecha e o 2 passa a sair pelo 3. Então, quando tem pressão aqui, ó, quando eu estou colocando pressão naquele lado do cilindro, olha aqui, ó, estou colocando, ó, o terceiro furo fica aberto. Então, ele dá vazão aqui, ó, através do 2 para o cilindro. Quando eu tiro a pressão, o que acontece aqui? Quando eu tiro a pressão residual que ficou no cilindro, joga essa parte aqui, ó, tá vendo essa parte preta, ó? Joga essa parte preta para cima, selando aonde tinha entrado o ar e agora está desligado, fazendo com que a pressão que passava, que está saindo do cilindro, ó, ela não passa por válvula nenhuma, ela só, ó, saia direto. Então, o escape é muito mais rápido, tá? Aqui, ó, 1, 3, 2. Então, sai, quando entra a pressão no 1, sai no 2, tá? Quando cessa a pressão no 1, o que acontece? Ela sai pelo 3, tá? E aí, essa autopilotagem que tem aqui, ó, significa dizer o quê? Que a pressão que sai no 3, tá, ajuda a manter aberto a pressão residual que vem no 2 que está saindo no 3. Tá? Essa é a simbologia dela, desse tipo de válvula. Tá? Alimentada pela válvula direcional que comanda o cilindro, o ar comprimido proveniente comprime uma membrana contra uma sede, onde se localiza o escape, ó. Aqui, ó. A membrana é essa preta aqui, ó. O que acontece, ó? Fechou aqui. Tá? Fechou o escape. Libera uma passagem até o ponto de utilização, ó. Através daqui, ó. É o ponto de utilização. E atua em sua parte oposta, tentando deslocá-la da sede
inutilmente, pois uma diferença de forças é gerada pela atuação da mesma pressão em áreas diferentes, impede o deslocamento. Então, ó, quando ela fechou aqui, ela vai passar para o 2, e aí o 2 vai o quê? Vai tender a levantar ela, mas não vai conseguir. Por quê? Porque a pressão daqui e a pressão aqui desse 2 aqui, dessa câmara aqui, vão ser iguais. Então, a membrana vai ficar exatamente onde estava. Tá bem? Aí, cessada a pressão de entrada, a membrana é deslocada da sede do escape, passando a vedar a entrada. Ó, cessou aqui, essa pressão aqui é maior, joga a membrana aqui para cima, ó, e aí ele tampa essa parte onde estava entrando a pressão e libera a pressão residual para o orifício número 3. Essa movimentação é causada pelo ar contido na câmara do cilindro, que influencia a superfície inferior em relação à entrada e a desloca, pois não encontra a resistência superior oferecida pela pressão. Claro, a pressão cessou, né? Com o deslocamento da membrana, o escape fica livre e o ar é expulso rapidamente, fazendo com que o pistão adquira alta velocidade. Os jatos de exaustão são desagradavelmente ruidosos. Para se evitar a poluição sonora, devem ser utilizados silenciadores. Então, a gente pode botar silenciador, né, nesse tipo de escape. Então, agora outra válvula, tá? Essa válvula é chamada de elemento OU, que é uma válvula de isolamento. Tá? Ela é parecida, se alguém conhece, à função lógica OU. Tá? Então, por isso que ela é válvula de isolamento. De isolamento por quê? Porque um ou outro, os dois ao mesmo tempo não dá. Aí nós já vamos ver aqui o que quer dizer isso aí. Então, dotada de 3 orifícios no corpo, 2 entradas, 2 entradas de pressão de utilização. Tá? Então, eu tenho 2 entradas de pressão de utilização. Tem 2 pressões distintas. Tá? Por isso que ela diz, um ou outro. Ou uma pressão vai passar, ou a outra vai passar. Enviando-se um sinal por uma das entradas, a entrada oposta é automaticamente vedada, e o sinal flui até a saída de utilização. O ar que foi utilizado retorna pelo mesmo caminho. Tá? Professor, eu vou ter que sair da aula aqui, o Thiago Roso, beleza? Tá bem? Boa noite tá a bem? todos. Boa noite a todos. Beleza, boa noite. Então, ó, uma vez cortado o fornecimento, o elemento seletor interno permanece na posição, em função do último sinal emitido, havendo consciência de sinais em ambas as entradas, prevalecerá o sinal que primeiro atingir a válvula. No caso
de pressões iguais com pressões diferentes, a maior pressão dentro de uma certa relação passará ao ponto de utilização, impondo bloqueio à pressão de menor intensidade. Muito utilizada quando há necessidade de enviar sinais a um ponto comum, proveniente de locais diferentes. Então, ó, aqui vocês podem ver, ó, a válvula, como ela se parece. Tá? Assim que ela se parece à da Parker. Tá? E como que ela funciona? Ó, as entradas são no 1 e 1. Tá? Então, se a pressão desse lado aqui for maior, o que acontece? Ela empurra essa parte aqui, ó, fecha essa outra entrada aqui, e a pressão que flui para o 2, que é a saída, é a pressão desse lado aqui. Caso aumente a pressão desse lado aqui, ó, desse aqui, ó, o que acontece? Ele empurra esse êmbolo para lá e fecha essa outra aqui, fazendo com que a pressão saia pelo 2. Agora, a proveniente deste lado aqui. E a simbologia dela é esta aqui. Ó, 1, 1, e aí passa para o 2. Aqui. Tá? Bom, aqui nós temos uma aplicação. Comando de um cilindro de 2 pontos diferentes. Comando de um cilindro de 2 pontos diferentes. Então, olha aqui, ó, está aqui o cilindro, tá? Então, eu quero comandar esse cilindro, digamos que eu tenha, para comandar esse cilindro, às vezes esses cilindros são usados para alguma coisa, um corte, alguma coisa, né? Ou eu tenho que comandar o cilindro aqui na mesa, uma afastado da outra. Então, quando eu estou mais perto de uma chave, eu aperto aquela chave e ele vai fazer o cilindro funcionar. Se eu estou mais perto da outra chave, eu aperto a outra. Então, 2 comandos diferentes. Seria como a gente, assim, ó, ter dois interruptores para comandar uma lâmpada só, tá? Que é o interruptor paralelo, que você já deve ter aprendido com o Tiger, né? Interruptor paralelo. Então, tu tem 2 interruptores para uma chave só. Então, esse aqui é 2 interruptores para uma lâmpada só. Esse aqui é o caso, ó. Se tu apertar essa válvula A2, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter uma pressão maior desse lado aqui, e essa válvula vai pilotar uma outra válvula, tá? Pilotando essa outra válvula, eu vou ligar ou aplicar aqui no cilindro, e ele vai andar. Certo? Bom, caso a gente solte e o cilindro volte, tá? Bom, eu quero pilotar, eu quero fazer que o cilindro ande de novo. Então, eu aperto esta válvula aqui, tá? Agora eu aperto esta A2, A1, olha, A4, né? Eu aperto essa válvula A4, tá? E o que faz? Eu tenho pressão desse lado aqui, mas não tenho pressão desse, então a pressão desse sai no 2 aqui, ó. E o 2 pilota essa válvula aqui. Pilotando essa válvula aqui, eu vou fazer com que o cilindro
avance de novo. Tá? No momento que eu tirar o dedo daqui, né? Porque essa aqui é com um botão, né? No momento que eu tirar o dedo do botão, o que acontece? Essa válvula volta ao estado inicial, ou seja, ela é uma 3 vias por duas posições, normal fechado, uma normal fechada, ela volta a fechar, então não tem pressão aqui, não tem pressão aqui, não tem pressão aqui, e esse aqui também, ó, ela volta pela ação de mola a não ter pressão no cilindro. Não tendo pressão aqui no cilindro, o que ele faz? Ele volta através da mola, manda ele para trás. Ah, mas e o ar que tinha aqui nessa parte de trás do cilindro? Ó? Ele pega esse caminho aqui, ó, e é descarregado aqui no número 3, que é a válvula de alívio, né? Então, tudo tranquilo. Entenderam esse comandinho aí? Pessoal, a gente já está aqui, ó, iniciando os comandos simples, comandos básicos. Aqui a gente já está começando a ir lá no capítulo 8, né? A gente já está buscando o capítulo 8 para que vocês possam entender algumas coisas. Por quê? Porque nós já conhecemos as válvulas e nós sabemos o que é um cilindro. O cilindro anda para frente e anda para trás. Nós não estamos inventando nada muito difícil para vocês. Tá? Depois nós vamos ver as características do cilindro e tal, blá, 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 mas, por enquanto, já dá para tu analisar um circuitinho básico, assim, né? Aqui, ó, vamos para a próxima. Ó, elemento E, ou válvula de simultaneidade. A válvula de simultaneidade, ela é o seguinte: eu preciso acionar as duas ao mesmo tempo para que eu tenha saída. Ó, assim como na válvula de isolamento, também possui 3 orifícios. Olha aqui, ó. Tá? 1, 2 e o outro deve estar do outro lado. Esses dois aqui, ó, são para parafusar ela. Tá? Então, eu boto 3 orifícios. A diferença se dá na função de que o ponto de utilização será atingido pelo ar quando as duas pressões simultaneamente ou não chegarem nas entradas. A que primeiro chegar ou ainda de menor pressão se autobloqueará.